Você sabia que mais de 60% das pessoas têm dificuldade de comunicação nos seus relacionamentos interpessoais? E que esse número aumenta ainda mais quando se trata do casamento? Olá, eu sou Areta Chagas, psicóloga, terapeuta de casal e família, e hoje nós vamos falar sobre comunicação nos relacionamentos. Nós temos muitas dificuldades de nos comunicar com o outro. Só que a comunicação é a nossa primeira linguagem do ser humano. A nossa primeira comunicação é o choro quando nós somos bebês. Primeira coisa que fazemos quando nascemos é chorar, muitas vezes, né, para dizer: estou vindo ao mundo. E através dessa comunicação do choro, o bebê faz isso por meses, até aprender as principais linguagens e o início do balbucio, da fala, enfim. A comunicação, ela é muito importante desde essa fase, porque diz a hora que temos que comer, a hora que temos que dormir, a hora que estamos cansados, que queremos a mãe ou o pai, enfim. Então, como ela é um elemento muito importante da nossa vida, deveria ser exercitada em todos os nossos relacionamentos e em todas as fases da nossa vida. Só que esse fator é um fator que muitas pessoas têm dificuldade. Um percentual muito alto, mais de 60% das pessoas têm essa dificuldade nos seus relacionamentos de se comunicarem. E mais ainda, quando se comunicam, não conseguem ter um tipo de comunicação que seja assertiva. Ou seja, você fala a verdade, você diz o que deseja, o que pensa para o outro, mas com carinho, com respeito. Muitas pessoas acabam tendo uma comunicação mais violenta, mais agressiva, outros têm uma comunicação não verbal, de se fecharem, de não falarem, e isso atrapalha muito os relacionamentos. A comunicação ela é tão importante, pessoal, que ela nos move para vários projetos de nossa vida. Exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego e não sabe se comunicar naquele momento, é arriscado de perder o emprego só por conta disso, por essa falha de comunicação. Outro exemplo clássico é na questão do relacionamento a dois, num casamento, por exemplo. Se você chega e vai acumulando coisas mínimas do cotidiano e não se comunica com o seu parceiro ou parceira, isso tudo vira uma grande poeira empurrada para debaixo do tapete. E quando você vai ver, está um volume muito grande. E aí a comunicação não é tão legal quando você resolve dizer, no meio de uma discussão, no meio de uma coisa que não faz sentido mais. Todas as vezes que nós comunicamos algo a alguém de forma assertiva naquele momento que aconteceu, colocando sempre os fatos reais do que aconteceu e não dizendo como que o outro tem que agir ou não, aí sim essa comunicação vale a pena. Tem muitas pessoas que acabam falando assim, dando um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa, né, o teu marido diz que quer sair com os amigos e você não aprova, não está a fim de que ele vá, hoje é um dia que você não está se sentindo bem. Você fica na dedução de que ele vai ter a noção de que você não está se sentindo bem, mas sem dizer isso a ele. Resultado, ele vai e acaba saindo de casa. Sai com os amigos, resolve, né? Faz as coisas dele. Quando volta, você tá armada como mulher e diz: você não liga para mim, você não vê os meus sentimentos, eu estava muito mal e você faz isso, você sempre me troca por outras pessoas, pelos seus amigos. Para aí! Se você não se comunicou com ele antes, dizendo que não estava bem, como que ele vai adivinhar que você não está bem só de você estar mais quieta? Porque às vezes você pode estar com algum problema no seu trabalho, ou estar mais introspectiva mesmo, né? Então, pessoal, a comunicação é tudo na nossa vida. E vejam bem, comunicar é uma coisa, ser ríspido e violento é outra totalmente diferente. Eu sempre falo e sempre repito,
Vamos exercitar uma comunicação assertiva para ter mais sucesso nas nossas relações. Não adianta a gente se fechar e também nem explanar tudo para o outro. E a comunicação, ela não pode nunca ser num momento que você está com raiva, medo, insegurança, para poder, eu brinco, né, cuspir os marimbondos no outro. Você tem que pausar, esperar o barro secar e dizer com muita clareza o que você sente e como se sente diante daquela situação. Sempre colocando você nos seus sentimentos e nas suas emoções, e não na acusação ao outro. Esse seria um outro exemplo, né? Olha, eu me senti muito triste quando você fez determinada coisa. Eu não fiquei confortável quando você agiu daquela forma naquele dia mais cedo, quando não me deu isso. Entende que a gente está colocando a responsabilidade do sentimento para a gente, mas fazendo com que o outro entenda o que a gente está sentindo. E não fazendo o contrário. Você não liga para mim, você não entende o que eu sinto. Sim, é claro, o outro não vai entender como você se sente, só você mesmo. E às vezes nem você, porque a gente, né, tem dificuldade de se autoconhecer. Então a dica de hoje seria, né, aprenda a se comunicar, isso é um exercício. Nós não aprendemos muitas coisas na nossa vida? A dirigir, a estudar, a cozinhar. Aprender a se comunicar é um grande exercício para a sua evolução emocional, para desenvolver a sua inteligência emocional, viu? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte aqui, comenta, envia para um amigo ou uma amiga que esteja precisando nesse momento e não deixa de ativar o sininho para poder toda semana receber um vídeo. Tá bom, pessoal?